Jean-Paul Sartre disse algo extremamente perturbador: o inferno são os outros. Mas com essa frase, ele não queria dizer que os outros são maus, que os outros são perversos, que os outros são ruins. Sartre queria nos dizer que o inferno, e viver o inferno, é viver a vida toda sendo definido pelo olhar dos outros. Olá, eu sou Eric Santana e este é meu canal. E fica aqui comigo, se inscreva, já deixa o seu like, que hoje eu vou te explicar o inferno do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. E o porquê que o inferno são os outros. Essa famosa frase de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, aparece em seu ensaio chamado Entre Quatro Paredes, que narra a história de 3 pessoas que morreram e foram diretamente para o inferno. Chegando lá, eles ficaram extremamente surpresos, pois não havia fogo, não havia tortura, não havia demônios, não havia o carrasco para torturar as almas atormentadas. Mas o que havia realmente neste inferno? O que havia? O julgamento alheio, o olhar do outro, o dedo sendo apontado. No decorrer da narrativa, os personagens acabam mascarando as situações. Eles escondem de cada um o real motivo que os levou diretamente para o inferno. Com isso, eles perdem totalmente a liberdade. O que aconteceu é que ninguém consegue manter essa máscara por muito tempo. Nenhum dos 3 conseguiu manter escondido as suas ações enquanto estavam vivos, porque isso pesou, e isso começou a atormentar cada um deles. E eles acabaram tendo que confessar, um para o outro, o real motivo deles terem ido diretamente para o inferno. Com a situação dessa narrativa, Sartre deixou muito claro para todos nós que o inferno, o verdadeiro inferno, é a convivência humana. O verdadeiro inferno é se sentir julgado, apontado pelo outro. O verdadeiro inferno é a gente mascarar a nossa real liberdade em detrimento da aprovação alheia. Muitos de nós vivem a vida inteira se justificando, agradando e esperando a aprovação alheia. Só que com o tempo, isso acaba dissolvendo a nossa verdade. Isso acaba dissolvendo quem realmente a gente é. Nós ficamos sempre em alertas, à espreita, ao menor sinal de julgamento. Nós vivemos a vida toda esperando que o outro nos aprove, que o outro sempre diga algo bom sobre nós, que o outro sempre nos agrade, porque a gente espera agradar o outro também. Só que isso se torna uma prisão. Isso nos condiciona a uma prisão de liberdade. Nós nos privamos da nossa liberdade total. E nós não acabamos por perceber que o olhar do outro aponta os nossos erros, que o olhar do outro nos manipula, que o olhar do outro acaba sempre por nos julgar. Só que agora uma ressalva. Se o olhar do outro nos julga, aponta os nossos erros, o que a gente está fazendo sobre isso que estão fazendo de nós? Sartre dizia que a existência precede a essência. Mas o que isso significa? Que primeiro nós nascemos e depois nós tomamos consciência de quem somos nessa nossa realidade, na realidade em que nós estamos inseridos. Com isso, nós somos moldados nas nossas vidas através das nossas escolhas e ações. Tudo isso advém da nossa total liberdade, que, segundo Sartre, o homem está condicionado a ser livre. Nós somos livres para pensarmos, para fazermos tudo aquilo que a gente quer. Mas creio que a gente é prisioneiro de uma só coisa. Nós somos condicionados a essa prisão. E qual é essa prisão? O peso da responsabilidade sobre as consequências das nossas escolhas e ações. Com isso, nós entendemos que não temos controle de nada, que nós não conseguimos controlar as ações dos outros sobre nós.
Nós não conseguimos controlar as consequências das nossas ações. Nós também não conseguimos controlar o peso do julgamento alheio. Portanto, nós não temos responsabilidade e controle sobre o que fazem de nós. Mas um sinal. Nós temos uma grande responsabilidade sobre aquilo que nós fizemos, sobre o que os outros fazem de nós. Carregamos o peso do apontamento dos outros, como se fosse um fardo que vai nos dilacerando aos poucos e nos privando da nossa total liberdade de sermos quem somos. Nós vivemos verdadeiramente uma corda bamba. Quando nós vivemos de acordo com o que os outros esperam de nós, com o que os outros querem que nós sejamos, nós somos exaltados. Quando não, nós somos expelidos, somos deixados de lado, somos vistos como ninguém. Eu te faço a seguinte pergunta: o que está te impedindo de viver a sua própria verdade? O que está te impedindo de viver a sua total liberdade? Quanto tempo você fica no decorrer dos anos esperando a aprovação alheia, esperando que o outro te aprove, esperando que o seu familiar te aprove, esperando que o seu marido, a sua esposa te aprove, esperando que ele não te julgue. E você tem que andar ali, sempre na linha reta, sendo linear em tudo que você está fazendo. Por quê? Porque simplesmente você teme. Você acha que o outro te julgando, você vai ser reprovado. Você acha que o outro dizendo que você fez algo de errado, você vai ser desaprovado. E com isso você se diminui. Com isso, você não consegue viver para você mesmo. E nós vivemos naquele ciclo repetitivo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um marido, uma esposa. Nós vivemos dia após dia em prol da aprovação alheia. Nós esperamos fazer tudo corretamente. Nós esperamos fazer aquilo que o outro quer que nós façamos. E nós nos eximimos das nossas escolhas. Nós nos eximimos da nossa própria responsabilidade com a nossa vida. Nós nos eximimos da nossa responsabilidade com o nosso verdadeiro eu. E nós criamos o nosso próprio inferno pessoal através dos outros. E Sartre tinha muita razão quando disse que o inferno são os outros. Mas e se os outros não fossem apenas as pessoas? E se os outros fossem conceitos? Se os outros fossem aquilo que sentimos quando os outros nos julgam? Aquilo que sentimos quando os outros apontam as nossas falhas, quando os outros apontam os nossos erros. E Sartre tinha mais razão ainda quando disse que o mundo é o inferno. Só que não vamos levar este inferno ao pé da letra, porque Sartre quis dizer que o inferno era a convivência humana. Nesse nosso inferno não existe fogo, nesse nosso inferno não existe demônios, não existe o diabo atormentando as almas atormentadas. Sartre dizia que o mundo é dividido em duas partes, em almas atormentadas e em diabos atormentadores. E com isso a gente consegue exemplificar realmente a história do ensaio entre quatro paredes. Que o verdadeiro inferno está na convivência humana. Lá, cada um era a alma atormentada, e ao mesmo tempo era o diabo atormentador de cada um deles. Só que, pegando o verdadeiro gancho, cada alma era atormentada, e cada um era o diabo atormentador. Só que não era realmente também o diabo atormentador do outro, mas o diabo atormentador de si próprio. E trazendo para a nossa verdadeira realidade, nós conseguimos entender que as almas atormentadas são aqueles que perderam a sua total liberdade. São aqueles de nós que estão vivendo em prol da aprovação alheia. São aqueles de nós que sentem-se como numa prisão sobre o olhar do outro. E os diabos atormentadores são aqueles que estão nos julgando diariamente, aqueles que estão esperando a perfeição de nós, aqueles que estão esperando sempre o melhor de nós. E Sartre
nos disse algo bem importante e valioso, que o que fazemos daquilo que fizeram de nós. Quando a gente entende isso, a gente se assusta, a gente se espanta, porque nós não estamos acostumados a termos responsabilidade com as nossas próprias vidas. Nós estamos habituados ao vitimismo, nós estamos habituados ao externo, não ao interno. Nós estamos sempre acostumados a sermos a plateia da vida do outro. Nós vamos no teatro e sentamos na primeira poltrona da primeira fileira porque queremos ver o espetáculo da vida do outro. Nós queremos ver o externo, só que esquecemos do nosso interno. Nós não queremos ter a responsabilidade de sermos os protagonistas das nossas próprias vidas. Nós não queremos ter a responsabilidade das nossas escolhas e das nossas ações. Nós não queremos ter a responsabilidade do nosso caminho e do nosso destino. E nós sempre deixamos o outro escolher aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Nós sempre deixamos o outro decidir aquilo que é melhor para as nossas vidas. Nós sempre deixamos o outro deixar o nosso caminho mais confortável. Só que o caminho confortável do outro nem sempre é o nosso conforto. E a gente sabe muito bem disso. No final das contas, todos somos o inferno de outra pessoa. E eu não estou aqui dizendo que eu também não sou. Você pode ter percebido aí da sua casa que você também é o inferno de outra pessoa. Que você também é uma alma atormentada, assim como também é um diabo atormentador. E como eu havia dito anteriormente para vocês, o ciclo sempre se repete e o ciclo sempre vai se repetir. Mas fica a pergunta: o que estamos fazendo com este inferno que estão fazendo de nós? Fica aí a pergunta para você. E eu espero que este vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha refletido um pouco mais sobre a sua existência hoje, sobre o que você está escolhendo para a sua vida, o que você está escolhendo para o seu cotidiano e o que você deixou de escolher. Para você perceber o quanto você se diminuiu e o quanto você ainda pode estar se diminuindo em detrimento do julgamento alheio, em detrimento da aprovação alheia. E seu caminho vai mudar realmente, não quando você jogar tudo pro alto e dizer para os outros: agora eu tenho novas escolhas, agora eu vou fazer diferente. Não. O seu caminho só vai mudar quando você perceber realmente o que faz sentido para você. Quando você perceber que o olhar do outro e o julgamento do outro não fazem a sua opinião, não vão interferir nas suas escolhas e não vão interferir no seu caminho. Eu peço para vocês que comentem logo abaixo, deem a sua opinião, digam situações que você foi o diabo atormentador, digam situações em que você foi ou é uma alma atormentada também. E espero que tenha feito muito sentido para você aí de casa sobre o real inferno de Jean-Paul Sartre e que você traga esse ensaio para a sua vida, que você traga esse ensaio para a sua existência, para ele fazer mais sentido nas suas escolhas, nas suas opiniões e nas suas ações. Compartilhe este vídeo também com quem você acha que precisa receber essa mensagem. Ative o sininho de notificação para receber as notificações dos próximos vídeos, porque eu pretendo trazer para vocês mais vídeos relacionados à filosofia de Sartre, mais vídeos relacionados a este tema sobre a convivência humana e sobre qual o pensamento de Sartre em relação ao inferno de cada um de nós. Aguardo vocês para os próximos vídeos e estamos aí neste caminho em busca da iluminação. Até lá!